Motivo de alegria de poder mais uma vez estar aqui na casa do Senhor. O Senhor nos dá esse privilégio de nós podermos estarmos aqui na casa do Senhor. Meus irmãos, vamos abrir a nossa Bíblia, 2 Samuel, capítulo de número 12, meus irmãos. 2 Samuel, capítulo de número 12. Nós vamos ler do versículo de número 20 em diante. 2 Samuel, capítulo de número 12, o verso 20 em diante. Amém, meus irmãos? A palavra do Senhor diz assim: Então Davi se levantou da terra e se lavou e se ungiu e mudou de vestes e entrou na casa do Senhor e adorou. Então veio à sua casa e pediu pão, e lhe puseram pão, e comeu. E disseram-lhe seus servos: Que é isso que fizeste? Pela criança viva jejuaste e choraste. Porém, depois que morreu a criança, te levantaste e comeste pão. E disse ele: Vivendo ainda a criança, jejuei e chorei. Porque dizia: Quem sabe se o Senhor se compadecerá de mim e viva a criança? Porém agora que é morta, por que jejuaria eu agora? Poderei eu fazê-la mais voltar? Eu irei a ela, porém ela não voltará para mim. Então consolou Davi a Batseba, sua mulher, e entrou a ela e se deitou com ela, e teve ela um filho, e chamou o seu nome Salomão, e o Senhor o amou, e o enviou pela mão do profeta Natã, e este chamou o seu nome Jedidias, por amor do Senhor. Amém, meus irmãos? Estava trabalhando umas 3 semanas atrás, eu não sei por que motivo, veio esse versículo número 20 na minha mente, e é uma palavra que muito pouco pregada, né? Eu achei, por que será que veio essa palavra na minha mente, dizendo que Davi se levantou da terra, porque Davi estava prostrado, ele se banhou, tomou o banho, se lavou. Algumas traduções vai dizer assim, ele se perfumou e mudou as vestes e entrou na casa do Senhor e adorou. Foi exatamente esse versículo que veio ao meu coração. Meus irmãos, observem uma coisa, hoje é um culto com a participação dos nossos jovens. Mas quando nós olhamos para esse texto e esse contexto, nós temos muitas coisas dentro daqui que podemos tirar para a nossa vida. Porque diz que o sábio aprende com o erro dos outros, mas o tolo paga para ver. Então, quando nós olhamos para esse texto, nós vamos observar que o pecado, ele tem uma consequência. Escolhas mal feitas, elas geram consequências. Decisões mal feitas, elas geram consequências. Então já vai uma lição para todos nós, não somente para o jovem. Vamos tomar cuidado com as nossas escolhas. Vamos tomar cuidado com as nossas decisões. Porque conforme as escolhas que fizermos, por ela viveremos. E o texto, você pode ler na sua casa, eu não vou pregar aqui hoje, sobre o pecado de Davi, não é isso que Deus colocou no meu coração. E eu fiquei sabendo agora à tarde que eu ia ministrar para o jovem, mas essa palavra já estava no meu coração por alguns dias. Então observa, meus irmãos, que dentro desse contexto nós vamos observar que Deus trata
seriamente o pecado. E eu disse para as irmãs que estavam fazendo discipulado e para o irmão, que Deus perdoa o pecado. Isso é real. E a Bíblia diz, dos seus pecados não me lembrarei mais. Olha que coisa gostosa. Você ouvia assim, Edenilson, dos teus pecados eu não me lembrarei mais. Isso é fato. Mas as consequências, ele não tira. E eu disse dessa forma, uma pessoa que cometeu crimes atrozes, que matou e fez muitas coisas, e ele se rende a Cristo, ele se converte de verdade, a mesma palavra que foi dita a mim, vai ser dita para ele: os teus pecados estão perdoados. Mas de repente cai a sua sentença, a polícia vem, a justiça vem e coloca as suas mãos sobre ele, e ele vai pagar na cadeia, porque ele não pagou com a justiça terrena, mas os seus pecados estão todos perdoados. É as consequências. E eu disse dessa forma, e se Jesus vir e ele se arrependeu, a cadeia não vai mais poder lhe prender, porque o sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo o pecado. Então observa uma coisa, que o pecado Deus perdoa, mas as consequências nós passamos por ela. Volto a dizer, não é essa que eu quero dizer. E quando eu olho para dentro desse texto, e aqui eu começo a me expressar da maneira que Deus colocou no meu coração. Que às vezes nós olhamos para Deus e olhamos, Deus é bom, Deus é misericordioso, Deus é compassivo, Deus é longânimo, mas nós esquecemos de algo que está embutido dentro do Evangelho, Ele é soberano. Por vezes Deus olha e diz assim para mim, sim, está dito. Mas por vezes Deus olha para mim e diz, não. Porque quando nós olhamos na esfera de soberania, nós vamos lembrar logo no rei. O rei soberano. Ele é a autoridade máxima, o que ele falar, está falado. Mas quando nós observamos, acima dele tem outro que é maior do que ele. E a própria Bíblia diz que o coração deste soberano, deste rei, está na mão de Deus, que é mais do que ele. E a Bíblia também diz que ele inclina para onde ele quiser. Então nós já entendemos que Deus é mais do que ele. E agora eu estou dizendo para você de alguém que tem um poder, autoridade absoluta. O Deus Todo-Poderoso. Já vale nós, o jovem, irmãos e irmãs que estão iniciando, nós estamos diante de um Deus que Ele é soberano. E por vezes Ele vai olhar para você e vai te dizer, não. Por vezes Ele vai chegar na nossa vida, Ele vai tirar. E você pode questioná-lo. Você pode querer montar um tribunal, como Jó disse, não adianta nada, porque às vezes nós estamos ouvindo os evangelhos, palavra que nos está levando, coloque ele na parede. Quem que tem esse poder? Aprenda já a acostumar com isso. Por vezes ele vai te dizer não, e não vai voltar atrás. Você vai ter que aprender a acostumar com não. Mas uma coisa eu posso te dizer, a graça dele vai estar sobre a sua vida. Paulo, a Bíblia diz que um homem temente a Deus, e a Bíblia diz que ele orou por 3 vezes, Senhor, tira de mim este espinho na minha carne. Paulo, não. A minha graça te basta. A presença dele supre o não que ele diz. A presença dele te abraça, te calenta, mas ele não muda a decisão.
Mas a presença dele é o suficiente para nos completar e fazer nós cairmos em si. Ele é soberano. E ele disse não, é não. Ponto final. Quando nós olhamos para esta palavra, nós olhamos também para dentro desse contexto, nós vamos entender que quando olhamos para esse acontecimento, se trata de uma justiça de Deus, de um juízo de Deus na vida de Davi. Deus tratando com ele de uma forma para não escandalizar o nome dele, para que não houvesse uma brecha para os inimigos falar que Deus é esse, ele não é tão santo assim. Então Deus trata de uma forma dura com Davi, para que o mundo veja que Deus é santo. Mas observa uma coisa, meus irmãos. Eu tenho algo para dizer para os irmãos, como foi cantado, tem coisas novas, tem coisas boas chegando. O Deus misericordioso, o Deus bondoso, tem resposta para o seu coração aqui nesta noite. A Bíblia diz que Davi comete um erro, ele comete algo terrível aos olhos de Deus. Só para adiantar para os irmãos. E diante desse ato, eu fico pensando às vezes, Davi se envolve com uma mulher e essa mulher, no momento da sua relação, gera um filho. E eu fiquei pensando, irmão Denilson, por que Deus permitiu que esse filho fosse gerado? Observe, tire lições para a sua vida, porque às vezes nós falamos assim, não, Deus não vai deixar, toma cuidado, Deus te deixa com liberdade. Mas as consequências, você paga uma por uma. Observe as suas decisões, observe as suas escolhas. Por vezes Deus não interfere nas nossas escolhas, por vezes Deus deixa, depois eu vou tratar com ele, depois eu vou tratar com ela, depois eu vou se acertar. Tome cuidado com as suas escolhas. Mas observe, eu fiquei pensando, por que Deus não impediu dessa criança nascer? Mas ele não impediu. Como eu disse para os irmãos, que quando ele fala não, é não. Mas que quando ele fala sim, é sim. Não temos o versículo que a gente só fala para o bem. Agindo Deus, quem é que pode impedir? Não querendo Deus, quem é que pode querer? Mas agora observa uma coisa, a Bíblia diz que e nesse meio, toda essa turbulência gera um filho. E alguém sabe o nome desse filho? Ninguém. Ninguém sabe o nome desse filho. A não ser se tiver alguém com algumas especulações, mas a Bíblia não diz o nome desse menino. E agora observa uma coisa, a Bíblia diz que nasce um menino. E o profeta Natan vai até a casa de Davi, conta uma história dramática para ele. Era como se fosse, eu vou jogar o anzol, e com esse anzol eu vou fisgar ele. E a Bíblia diz que toda aquela cena conta a história, Davi se revolta, ele mesmo dá a sentença para ele. E agora, a Bíblia diz da seguinte forma, no versículo de número 14, que Deus disse assim para Davi, certamente também o filho que te nasceu, certamente morrerá. Ponto final. A soberania de Deus. Vai morrer. Foi dessa forma que Natan disse para Davi, e a Bíblia diz no versículo 15, então Natan foi para a sua casa. Simplesmente assim, o filho que gerou, que Deus permitiu, ele não vai viver, vai morrer. Ponto final. Natan vai embora para sua casa. E a Bíblia diz que Davi, ele entra num estágio de choro, ele não quer mais comer. A Bíblia diz que ele entra na sua casa, algumas traduções dizem que ele se joga no chão e fica a noite toda deitada no chão chorando, jejuando. A Bíblia diz que ele não quis comer nada, ele totalmente se tranca num ambiente e fica chorando, desesperado, porque a sua consciência sabe, foi por causa das minhas escolhas. Davi está sofrendo todos estes ataques.
Ele está lá no quarto chorando. Ele não comeu, não bebeu. E a Bíblia diz que ele está jejuando. A Bíblia diz que ele passou a noite inteira no choro, jejum sem comer nada. E a Bíblia ficou sabendo diz que os oficiais de Davi, os anciãos que estavam na casa de Davi, ficou sabendo disso. Correram para Davi. Entraram até Davi. E começaram: Davi, se levanta, rapaz. Se levanta. Vamos se levantar, vamos comer pão. Você não pode ficar nessas condições. A Bíblia diz que Davi não quis ajuda de ninguém. Deixa eu aqui. Eu vou chorar. Eu vou me lamentar. Eu vou me angustiar aqui. E a Bíblia diz que ele estava naquele chão, prostrado naquele chão, chorando por causa do seu filho. Sabe por quê? A soberania de Deus entrou em ação. E a Bíblia diz que Deus feriu o menino. Alguém diz que esse ferir é como foi lá no Egito no dia dos primogênitos. A Bíblia diz que Deus feriu o menino de uma forma, Denilson, que o menino veio adoecer e ficou cada vez mais terrível a sua enfermidade. E agora a Bíblia diz que Davi olha para a criança doente, ele vai chorar, ele vai se lamentar, ele vai se angustiar, ele vai jejuar, ele vai pedir socorro para Deus, ele entra em um estado de clamor a Deus por causa da criança. Mas o Senhor já havia dito, ele não vai viver. Agora observa uma coisa, a Bíblia disse que Deus feriu a criança. E a criança adoeceu gravemente. Então Davi começa a buscar a Deus. Davi começa a jejuar a Deus. Passou a noite prostrado sobre a terra. Ele não quis ajuda de ninguém, agora Davi não se alimenta, Davi não está comendo. Mas a Bíblia disse que, observa, por isso que as pessoas falam assim: mas a oração, mas... Quando Deus diz não, é não. Agora observa uma coisa, o versículo de número 18, Davi em todo esse lamento, em todo esse jejum, em todo esse clamor a Deus, Davi rasga o coração diante de Deus. Eu imagino que ele fala assim: Senhor, essa criança não tem a culpa, é eu. Sabe por quê? Imediatamente Deus fala assim para Davi: você não vai morrer, porque eu já perdoei os seus pecados. Aleluia. Mas a Bíblia disse que Davi entra na oração e começa a clamar, mas Deus não mudou. E a Bíblia diz que no versículo 18, Davi em toda aquela oração, em todo aquele jejum, se lamentando, sem comer, naquela amargura, a Bíblia diz que no versículo 18, que ao 7º dia, a criança morreu. Agora a Bíblia diz que os servos de Davi começam a falar baixinho, cochichar um com o outro, e Davi está lá dentro do quarto chorando por causa da criança. Ele começa a se lamentar por causa da criança, e a Bíblia diz que o servo começa a falar baixinho: e agora? O que nós vamos fazer? Se quando a criança estava viva, ele não queria nem conversar conosco, e a hora que ele saber que a criança morreu, é perigoso ele fazer uma loucura. Observa o que Davi vai nos ensinar aqui hoje. E agora a Bíblia diz que os servos começam a falar baixinho. Davi lá no quarto, onde ele estava, ele entendeu, falou: eles estão falando muito baixo. De repente Davi grita de lá, de onde ele estava, e diz assim: ei, a criança morreu. Os homens com medo. O que nós vamos falar? Morreu Davi. A criança morreu. A Bíblia nos faz entender que Davi entendeu. Ele é soberano. Quando ele quer, ele quer. Mas quando ele não quer, quando ele quer dar, ele dá. Mas quando ele quer tirar, ele tira. Quando ele quer fazer, ele faz. Quando ele não quer fazer, ele não faz. A Bíblia diz que quando ele abre uma porta, ninguém pode fechar.
Mas a mesma Bíblia também diz que quando ele fecha uma porta, ninguém pode abrir. A Bíblia diz que Davi entendeu, a criança morreu, os homens disseram, morreu. A Bíblia diz então no versículo de número 20, então Davi se levantou da terra, se lavou, e se ungiu, se perfumou, mudou as suas vestes, e entrou na casa do Senhor, e adorou o Senhor. Então veio à sua casa, e pediu pão, e lhe puseram pão, e comeu Davi juntamente com os seus oficiais. O que o Espírito de Deus coloca no meu coração para nós entendermos que quando Deus decide fazer, Ele faz. Mas quando Ele decide a não fazer, Ele não faz. Sabe o que eu quero que você entenda? Nós precisamos ser maduros, suficiente, nós precisamos entrar pela palavra de Deus, e eu também estou pregando para mim, eu preciso entender, eu preciso ser crente suficiente, para entender quando Deus olha para mim e fala, não, Osiel, não é não, e ponto final. A Bíblia diz que Davi jejuou à noite, Davi chorou, Davi se lamentou, sabe por quê? Ele tentando achar uma misericórdia, tentando achar um escape, mas a Bíblia diz que quando Davi recebe a notícia, a criança morreu. Ele disse, pronto, eu já entendi. Ele se levantou, chacoalhou aquela poeira, foi no seu guarda-roupa, no seu lugar de vestimenta, trocou aquela roupa de luto, ele vai para o banheiro primeiro, ele se lava, quem já tomou um banho quando estava cansado? Que coisa gostosa. É o que o Espírito de Deus está nos convidando hoje. A Bíblia diz que Davi vai lá, ele passou a noite naquele desespero, eu imagino como estava a cabeça, mas a Bíblia diz que ele vai, ele se lava, irmão Denilson, quando a água cai na cabeça da gente, que delícia, aquela água fresquinha, parece que a gente está tão cansada, mas mesmo assim dá um descanso, um alívio na gente. A Bíblia diz que ele troca as vestes, ele se lava, ele passa o perfume, ele se unge, ele dá uma outra aparência, ele começa a entender o que Deus faz, ele começa a compreender, e a Bíblia diz que ele mudou as suas vestes. Sabe o que ele faz? Ele sobe para a casa de Deus. Ele não foi lá murmurar com Deus, não. A Bíblia diz que ele sobe para a casa de Deus, sabe fazer o quê? E a Bíblia diz assim, ó, e adorou a Deus. Aleluia. Os planos de Deus são maiores do que os teus. Os projetos de Deus não podem se frustrar. O profeta Naum disse da seguinte forma, que esse Deus soberano, Ele tem os teus caminhos na tormenta, Ele faz das nuvens o seu carro. E agora Davi entendeu, ele fala, não, eu já entendi a vontade dEle, eu que tenho que me colocar na vontade dEle. Então Davi entra para a casa de Deus, tirou as roupas de luto, chacoalhou a poeira, tomou um banho, se lavou, deu uma outra aparência, e agora ele entra na casa de Deus renovado, e começa a adorar o Senhor. O Senhor me deu, o Senhor tirou, bendito seja o nome do Senhor. E sabe que a Bíblia diz que agora Davi vai para a casa dele, senta na mesa, só trazendo para os nossos dias, para nós entender, senta na mesa, fala, pode trazer o meu alimento, eu vou comer. Por isso que o mundo não compreende as coisas de Deus. O cristão tem a mente de Cristo. Porque o cristão tem a mente de Cristo, porque ele entende que quando Deus olha para mim, Osiel, não, eu vou olhar e dizer, é o melhor para a minha vida. Os planos dele para mim é não agora.
A decisão dele para mim agora é essa. Eu vou com uma mente de que você vai entender. Seja feito a sua vontade e não a minha. Quer mais um exemplo de soberania? Jesus no Getsemane. Senhor, pureza, lealdade, fidelidade. Senhor, se for possível, passe de mim esse cálice. Ele entendeu. Todavia, seja feito a tua vontade. Ele tira a hora que ele quiser, ele coloca a hora que quiser. Entenda os projetos de Deus. Entenda o que Deus tem para a sua vida. É hora de você entrar no seu quarto, é hora de você trocar as suas vestes. Primeiro você vai levantar aonde você está prostrado de coisas que já passou. É hora de você levantar dessas condições que você está. É hora de você entrar no seu banheiro, não sei aonde, se lavar. É hora de você trocar as suas vestes, se ungir, se perfumar e fazer o quê? Ir para a rua? Não. Entra para a casa de Deus. Entra para a presença de Deus e começa a adorar. Senhor, eu já compreendi a tua vontade, eu já entendi que tu és soberano, eu já entendi que tu não mudas, e o não do Senhor para mim é o melhor. O que você vai fazer, Davi? Eu vou ficar com o não, vou abraçar o não, porque tem coisas boas chegando. Agora é o que Deus tem. Agora é a vontade dele. E a Bíblia diz que então aquela situação de Davi, vou acelerar, a situação de Davi, aquele movimento que Davi, aquela atitude de Davi, o comportamento que Davi teve naquela hora que recebeu a notícia, chocou os seus oficiais. O mundo fica chocado quando nos vê diante de uma situação dessa. Eles não compreendem. Porque nós temos um Deus que é soberano, mas a Bíblia diz assim que Ele é nosso Pai. E nós podemos dizer assim, Abba, Pai, sabe o que é? Papaizinho. Ele é Pai. Ele sabe o que é melhor para o filho. Ele sabe o que é melhor para a filha. Às vezes ele tirou porque ele sabe. Ele tem algo melhor e maior. É uma decisão dele. Nesta noite, ouça a palavra de Deus. Toma uma atitude de se levantar. Toma uma atitude de se lavar. Toma uma atitude de trocar essas vestes de luto, essas vestes de sofrimento, essas vestes de rancor. Tira isso. É hora de você se ungir. É hora de você se perfumar. É hora de você trocar as vestes e subir. Para onde você vai, Davi? Os oficiais, quem sabe, perguntam, Davi, onde está indo, Davi? Será que vai? Não. Eles entram na casa do Senhor. Quem sabe, olhando Davi. Eu te agradeço, Senhor. A sua decisão é que prevalece. A sua vontade é que permanece. E eu entro na sua vontade. Eu entro nos seus propósitos. Eu entro nos seus planos, não o Senhor nos meus, eu entro nos teus planos. O hino que a Ludmila cantou, Ele nos ama, Ele sabe o que é melhor para nós. E aqueles homens olharam para Davi e falaram assim, mas espera aí, Davi, agora eu não entendi mais nada. Quando a criança estava viva, você estava naquele choro, naquele desespero. Você estava jejuando, não queria comer, não atendia a gente, nem ouvia o que nós falávamos. Eu estou só parafraseando para os irmãos entender. E agora que você ficou sabendo que a criança morreu, você se toma um banho, se troca de roupa, levanta do chão, muda a sua fisionomia, as suas vestes e vai para a igreja ainda adorar a Deus. Eu não estou entendendo nada. Sabe que Davi entendeu? Que Deus é soberano. Ele já havia falado, essa criança não vai viver. Ele entrou como nós entramos, para a linha de escape, quem sabe? E Davi fala assim, não, eu fui orar, eu fui jejuar, eu fui rasgar o meu coração, eu fui me lamentar, porque quem sabe, olha, irmão Natal,
o Senhor fosse misericordioso para comigo, olhasse a minha situação e mudasse a história. Mas o filho dele já estava ferido lá, já tinha sido ferido. Quem sabe Deus muda. É isso que nós devemos entender. Deus mudou? Quem que mudou? Davi. Vamos entender. Davi jejuou. Davi, sabe qual é o propósito que Davi jejuou? Porque Deus é misericordioso. Eu não tenho dúvida nisso, sabe por quê? Eu estou aqui. Se ele não fosse misericordioso, eu não estava aqui. Ele é misericordioso. E Davi conhecia esse atributo, essa condição de Deus. Davi conhecia a misericórdia de Deus. E ele vai recorrer a essa brechinha, vamos dizer, como os advogados fazem na lei. Eles vão recorrer por aqui, aqui tem uma... Mas ele é soberano. A vontade dele é que prevalece. Aí Davi vai lá e fala assim, eu pensei que Deus, quem sabe, Deus vai ter misericórdia de mim e vai mudar essa história, e vai mudar esse... Aí ele falou assim, mas ele decidiu assim, eu não posso fazer mais nada. Deus quis assim, poderei eu fazê-la mais voltar? Quer dizer, poderei eu entrar com ação e fazer mudar a situação? Não. E ele disse assim, eu irei para ela, porém ela não voltará mais para mim. Ele não voltará mais para mim. Ele entendeu, é decisão dele. E ele decidiu, ponto final. Mas observa uma coisa, já estou encerrando. Que Deus é bondoso. É os projetos, é os planos de Deus. O não de Deus para nós é melhor do que o sim para outras coisas. Temos que tomar cuidado. Abraça, entenda, entra nos propósitos de Deus. Observa uma coisa, versículo de número 24. Depois de todo esse processo, Davi vai para o templo, vai para o tabernáculo. Naquela época ele adora a Deus. Ele desce, come, bebe com os seus oficiais. Ele dá a explicação para os seus oficiais. E agora a Bíblia diz que Batseba está lá triste, toda tristonha. A Bíblia diz que Davi vai até ela, conforta ela, consola ela. Ela começa assim, mulher, entenda. É a vontade de Deus. É o querer de Deus. Deus decidiu assim, amém. Vamos entender, vamos entrar na vontade dele. E a Bíblia diz que Davi consolou a Batseba, sua mulher. E a Bíblia diz que Davi teve todo o processo de novo. Entrou com ela, se deitou com ela. E agora a Bíblia diz que Davi teve um filho. Agora Deus, o mesmo Deus, permite Batseba gerar um filho. Agora o mesmo cuidado Deus cuida. Começa a gerar um filho lá no ventre de Batseba. E a Bíblia diz que esse filho é gerado, ele nasce. E agora a Bíblia diz que o nome desse menino é Salomão. A Bíblia diz assim no versículo de número 24. O seu nome Salomão, e o Senhor o amou. Louvado seja Deus. Esses são os projetos de Deus. O nome do menino ninguém sabe, porque o nome se dava no 8º dia, quando ia circuncidar. Deus podou antes. No 8º dia, levava o menino para apresentar no templo, circuncidava e dava-se o nome. A Bíblia não registra o nome do menino. Não era vontade de Deus, não era projeto de Deus, mas o que estava no projeto de Deus era Salomão. E amou o Senhor. E a Bíblia diz que agora chama o profeta Natã, envia o menino para ele. Sabe como é que Natã chama o menino? A Bíblia diz que Natã chamou o menino Gedidias, por amor do Senhor. Sabe o que significa Gedidias? Amado de Jeová. Sabe o que eu quero dizer? Tem coisas boas chegando. Levanta dessas condições que você está, chacoalha essa poeira, toma um banho, troca essas vestes, se perfuma, entra na presença de Deus, porque Deus tem o melhor, Deus tem coisas boas. O que Deus está querendo ensinar a minha vida e a sua vida, que não é Ele que vai mudar, não. Ele não muda e nem tem sombra de variação.
Vamos mudar nós. Vamos nós mudar. Senhor, eu vou entrar no seu propósito. Eu vou entrar na sua vontade. O que o Senhor tem para nós é Salomão, o homem mais sábio que já existiu na face da terra. O homem que edificou a casa do Senhor. É Salomão. Salomão significa o Senhor o amou. E vai lá Natan e disse, o nome dele vai ser Gedidias. Uma vez só que falou esse nome. Foi Natan que disse, amado de Jeová. Deus tem coisas boas para nós. Deus tem o melhor para nós, jovem. Deus fala não, mas o não dele é o melhor. Deus tira, Deus corta, Deus corrige, mas a graça dele não sai em momento nenhum. Por isso que Davi conseguiu levantar do seu luto. Por isso que Davi conseguiu levantar onde estava prostrado. Ele entra no banheiro, não sei aonde, ele se lava. Ele troca as vestes, ele se perfuma. Sabe por quê? A presença de Deus acompanha. É não, mas a presença vai junto. É não, mas a graça vai junto. É não, mas a bondade do Pai vai junto com você. É por isso que o mundo não entende o cristão, porque a presença de Deus está conosco. Por vezes, Deus diz não. A Bíblia diz que Deus... Observa isso. Deus feriu a criança. Foi Deus. Deus que disse para ele, não vai viver a criança. Foi Deus, porque a Bíblia diz que quem tem o poder de tirar a vida e dar a vida, é só Ele. Ao 7º dia, Deus corta o sopro de vida do menino. Nem o nome não deu, porque Deus tinha algo melhor, da vontade dEle, do querer dEle, dos projetos dEle, dos planos dEle. Os planos de Deus não podem ser frustrados. Agindo Deus, quem é que pode impedir? Fique com esta palavra no seu coração. Sobe para a casa do Senhor. Entra na presença do Senhor e começa a adorar. Daqui a pouco vem consolo de Deus, vem conforto de Deus, vem o presente de Deus, vem a bondade de Deus. Os projetos de Deus são concluídos. E o nome dele, pelo nome Salomão, Gedidias, eu entendo. O nome do Senhor é glorificado para todo o sempre. Em nome de Jesus, eu agradeço essa oportunidade, em nome de Jesus.